Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ponto final. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas e caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã ou curada. Amém? Pode se aceitar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, lemos aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, verso 21, aonde vai nos contar a história de uma mulher. E essa mulher era uma mulher que ela vivia ali nas partes de Tiro e de Sidom, nessa região. Essa mulher era uma mulher cirofenícia, ela fazia parte de outro povo, não era do povo judeu. E a Bíblia vai dizer assim que Jesus, agora partindo para aquelas regiões de Tiro, de Sidom, essa mulher ela fica sabendo que Jesus Cristo está na sua região, na sua cidade. E aí ela vai agora tomar uma atitude. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim que essa mulher estava com um problema na sua casa. Ela estava com a sua filha miseravelmente endemoniada. Sua filha estava sofrendo muito de algo que era espiritual. E quando essa mulher fica sabendo que Jesus está ali na região, qual é a primeira atitude que ela vai ter? A Bíblia diz que ela levantou-se e saiu ao encontro de Jesus. Aqui nós temos a primeira lição, o primeiro ensinamento do Senhor para nós. Se nós queremos que a nossa vida venha mudar de fato, se queremos realmente que as vitórias aconteçam, se queremos que realmente as promessas se cumpram, se queremos realmente que o Senhor Jesus Ele venha se manifestar na nossa vida, nós precisamos tomar a atitude de sair e se aproximar dEle, de chegar ao encontro dEle, de buscar a Ele. Tem pessoas, irmãos, que elas querem que Deus resolva os problemas delas, elas querem que Deus entre nas demandas delas, elas querem que Deus faça aquilo que elas estão desejando, mas elas não tomam a atitude de sair e vir até Jesus. E eu aprendo uma coisa aqui: essa mulher, quando ela sai, ela vai até Jesus. E hoje, o que é vir até Jesus? Vir até Jesus é você vir ao culto, é você chegar na casa dele, ali adorar, é você buscar, é você estar na presença. Então nesta noite saiba que você, quando saiu da tua casa e veio aqui neste lugar para adorar, para buscar, Jesus já está entrando nos teus problemas, Jesus já está entrando nas tuas demandas, Jesus já está entrando naquilo que está deixando você mal, preocupada ou perturbada. Sabe por quê? O segredo é ir atrás de quem? De Jesus. O segredo é colocar o nosso olhar em quem? Jesus. O segredo é sair, ou seja, tomar atitude e se aproximar de quem? Jesus. Eu tenho algo comigo que eu sempre falo comigo mesmo: tudo que eu necessito eu vou encontrar em Jesus Cristo. É por isso que Jesus falava para a multidão, para os seus discípulos: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem fome, vem a mim, nunca mais vai ter fome. Eu sou a água, e aquele que tiver sede, vem a mim, porque eu darei da água e nunca mais tornará a ter sede. Por quê? Porque Jesus é tudo que você precisa na sua necessidade. Jesus é a resposta dos teus problemas, da tua necessidade. Jesus é a resposta que você precisa. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Ela priorizou primeiramente Jesus. Tem pessoas que elas não entendem como o mundo espiritual funciona. Ou elas não entendem, ou elas fecham mesmo o coração. Elas querem resolver as coisas
do jeito delas. Elas querem resolver as coisas com a sabedoria e a força física delas. Elas querem fazer da maneira delas. Mas eu aprendo com esta mulher que, colocando Jesus em prioridade e deixando um pouco os problemas, as preocupações ou outras coisas um pouco de lado e priorizando Jesus, aí é que vai chegar a resposta que a gente quer. Eu não sei o que os irmãos têm se preocupado. Eu não sei o que os irmãos têm desejado que aconteça, não aconteceu, está te deixando mal. Eu não sei qual o problema que se instalou na área da sua vida. Mas saiba que, enquanto você pôr Jesus em primeiro lugar, aquele problema está no controle dele. Aí, enquanto você pôr Jesus em primeiro lugar, aquela situação está no controle dele. Eu me lembro, sabe quem? Eu me lembro dos discípulos, porque a Bíblia vai dizer assim, que os discípulos, eles receberam uma ordem do Senhor: passem para o outro lado, dentro do barco e passem para o outro lado. Eles obedeceram a ordem. No meio da obediência se levantou o quê? Uma tempestade. Irmão, não adianta, quando nós estamos debaixo de uma direção, de uma palavra, no meio do caminho vai se levantar a tempestade, vai se levantar gente perturbada para caluniar, vai se levantar gente perturbada para falar mal de você, vai se levantar gente perturbada para ficar inventando coisa de você, vai se levantar tudo, Lucas, para poder tentar tirar o nosso foco daquela direção que Jesus já deu. Você está entendendo que o diabo vai fazer de tudo o inferno para tentar tirar você do lugar da bênção, da direção da bênção, da vontade de Deus? Os discípulos estavam na vontade de Jesus. Mas veja, agora eles estão no meio de uma tempestade, uma necessidade, um desespero. Mas não foi Jesus que mandou? Não foi Jesus que deu a palavra? Então, quando eles estão ali no desespero, na necessidade, quem que aparece andando sobre as águas? Diga assim: Jesus Cristo. Olha, Jesus vai dizer assim: Tiago, eu estou chegando. Avisa para a minha igreja, avisa para o meu povo que eu estou chegando, Tiago, eu estou me aproximando do barco deles. E eu vou acalmar a tempestade, eu vou fechar a boca de leão, eu vou trazer vitória, bonança e vai ter mudança. É por isso que o diabo está furioso. É por isso que tem gente que está furiosa. Sabe por quê? Porque queria ver eu e você parado na beira da praia. Queria ver eu e você parado na terra. Mas Jesus disse assim: ó, eu não te chamei para ficar parado na terra, eu te chamei para entrar no barco e ver o sobrenatural. Eu te chamei para passar para o outro lado, para ir adiante. Tem gente que não consegue entrar no barco e passar adiante, e aí fica falando mal, fica caluniando, fica tentando desanimar a gente. Mas Jesus está dizendo assim: ó, eu escolhi vocês, sabe para quê? Para entrar no barco, para viver coisas que está lá adiante, para viver promessas, para viver mudança, para viver o novo, para viver a promessa do sobrenatural. Está entendendo? Eles estavam em necessidade, mas quem estava no barco deles? Jesus. Eles estavam em tempestade, mas quem estava no barco deles? Jesus. O vento era contrário, mas quem estava com eles? Irmão, Jesus não sai do nosso barco por causa de tempestade. Jesus não sabe do nosso barco por causa de vento contrário. É aí que ele chega mesmo, é aí que ele fica mesmo. Então não se preocupe. Se você está passando por luta, por batalha, por dificuldade, é porque você está na obediência. É porque está na direção de Deus. Não aguenta firme, porque Jesus não vai te abandonar. Jesus não vai sair do teu barco. Jesus não vai abrir mão de você. Então coloca Jesus em prioridade, que não importa o que venha, não importa a necessidade, Ele vai trazer resposta. Então essa mulher pôs Jesus em primeiro. Ela deixou a sua filha endemoniada lá em casa, o problema em casa, e ela foi até a igreja de Jesus, até o culto. Eu até compartilhei no grupo da igreja que este é o segredo. Este é o segredo. E aí ela foi até Jesus. A Bíblia fala que chegando perto de Jesus, ela começou a clamar. Ela começou a invocar. Ela começou a orar. E aqui eu aprendo uma coisa: quem está perto de Jesus ora, quem está perto de Jesus clama, quem está perto de Jesus não consegue ficar de boca fechada, tem que clamar, tem que orar, tem que buscar, tem que invocar, aleluia. Por quê? Porque quando Jesus está perto, e quando nós estamos perto dele, não tem como não abrir a boca e começar a clamar, porque quando a gente clama, é aí que vem a resposta de Deus. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim, clama a mim. Ela clamou. Ela
Jesus clamando. Ela não estava perto de Jesus de boca fechada. Ela não estava perto de Jesus esperando alguma coisa acontecer, não. Ela tomou uma atitude e começou a clamar. E a Bíblia fala que ela gritava, ela clamava. E o mestre caminhando, os discípulos caminhando com ele, e a multidão caminhando. E essa mulher gritando lá atrás, clamando. Aí os discípulos, a Bíblia diz que eles olharam para o mestre e falaram assim: mestre, manda essa mulher que está clamando, gritando atrás de nós embora. O mestre revela ali o propósito dele. O propósito dele era socorrer aqueles que desejavam socorro. O mestre revela que ele veio para socorrer aqueles que estão passando por dificuldade. Porque o Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quê? De Israel. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: eu vim para socorrer, eu vim para trazer resposta para você, Tiago, eu vim para trazer resposta para você, igreja, eu vim para trazer solução mesmo, eu vim para trazer socorro. Irmão, eu aprendi uma coisa aqui: olha, Jesus é o único que pode nos dar socorro verdadeiro. Por isso que em Salmos 46 a Bíblia diz: o Senhor nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das nossas angústias. Por isso, irmão, não confia no socorro do homem da terra, confia no socorro de Jesus. Fala assim comigo: eu vou confiar no socorro que vem de Jesus. Sabe por quê? O socorro do médico falha, o socorro do advogado falha, o socorro de do amigo falha, do parente falha, mas o socorro que Jesus promete, esse nunca vai falhar. E Deus está dizendo assim: Tiago, não se preocupa, o meu socorro está sobre esta igreja, o meu socorro está sobre o meu povo, o meu socorro está sobre as minhas ovelhas, meu socorro está sobre a sua vida e a sua casa. Irmãos, o meu Deus inimigo não tem essa graça. Aqueles que querem nos ver cair, prostrado, não receberam esta graça. Socorro. Socorro bem presente na hora da tribulação. Qual é a tribulação que você está enfrentando hoje? Qual é a tribulação que você está passando por ela e você deseja ter a vitória? Jesus está dizendo assim: ó, me coloque em primeiro, me mantenha em primeiro, que eu vou te dar socorro. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Por quê? Porque todos aqueles que passaram por Jesus foram curados de enfermidades, foram libertos de demônios. Deus abriu portas, Jesus multiplicou. Até morto que passou perto dele, ou ele passou no caminho deles, ele ressuscitou. Ele passa e vê aquele cortejo passa, fúnebre. O filho daquela viúva passou perto de quem? Logo do socorro. Eita, meu Deus do céu! Logo do socorro, porque quando eles estão passando, Jesus vê ela chorando e ele fala assim: por que você chora? Não chores. Aí ele vai até o caixão, ele olha aquele menino e ele libera a palavra sobre aquele menino. Ele olha para aquele menino, ele declara sobre aquele menino: espírito da vida. E aí a Bíblia diz que aquele menino se levanta e aonde tinha morte agora tem vida, aonde tinha tristeza agora tem alegria, aonde tinha o fim agora tem recomeço. Deus está dizendo assim: ó, leva Jesus para a tua prioridade hoje, leva Jesus em primeiro lugar na tua vida hoje, porque vai ter socorro na tua vida, na tua casa, na tua família. Se tiver morte, vai ter vida. Se tiver caroço, enfermidade, vai ter saúde, cura. Se tiver porta fechada, escassez, vai ter providência e provisão. Porque Jesus traz tudo isso. Jesus. E a Bíblia vai dizer que essa mulher agora, ela chega perto de Jesus, mesmo quando Jesus não respondeu palavra. O que me chama a atenção aqui é que essa mulher, ela saiu atrás de Jesus porque ela queria uma resposta para o problema da filha. Mas agora, essa mulher vai ter um encontro com o mestre que nem ela imaginava. Ela vai encontrar-se com Jesus. Ou seja, aquele problema da filha levou essa mulher a ter um encontro com Jesus que mudou a vida dela. Você não entendeu, porque se você estivesse feliz, você estava dando glória para Jesus. Agora você não entendeu. O problema da filha foi o caminho para ela ter um encontro com Jesus.
Porque quem precisava primeiro de um encontro, ela não era a filha que estava endemoniada em casa, mas era quem? Era ela. Você está entendendo que às vezes Deus até permite situações adversas, porque Ele sabe que dessa maneira que nós vamos nos dedicar mais na oração, que nós vamos nos aproximar mais da graça, da dependência dEle, está entendendo? Então não reclame, não murmure, não questione o porquê, não desanime, não se abata, apenas confia, porque Deus tem um caminho melhor para você e para mim. Deus tem uma estrada melhor para você e para mim. Às vezes a estrada é espinhosa, é difícil, mas é o melhor lá na frente para nós. Olha que mistério. Ela teve um encontro com o mestre, porque a Bíblia vai dizer que o mestre não respondeu nada ao clamor. E às vezes a gente vai fazer propósito, a gente vai orar, a gente vai buscar, a gente vai ser fiel, e às vezes parece que tudo está de ponta cabeça, tudo está virando de ponta cabeça, mas não vos esqueçam de Ezequiel 37, porque a Bíblia fala que antes do exército levantar cheio de vida, primeiro os ossos estavam espalhados. Então primeiro Deus teve que fazer o que? O reboliço. Deus teve que fazer o que? Um reboliço, aonde o osso que estava lá veio para cá, o daqui foi para lá, uma bagunça, um reboliço, um mover, para quê? Para poder depois, aleluia, Deus levantar um exército cheio da presença dele. Era assim que o povo de Israel estava. O povo de Israel estava, aleluia, todo perdido, todo confuso, todo bagunçado. Mas Deus está falando assim, ó, eu vou fazer um reboliço para levantar um exército. Deus está dizendo assim, ó, não questione, não desanime, creia, é reboliço de Deus para o teu final ser um final de bênção, ser um final de vitória para a sua vida. É o caminho de Deus. Alguns querem caminhos mais fáceis, não querem enfrentar os caminhos espinhosos, não querem enfrentar muitas vezes o silêncio, porque ela enfrentou o silêncio. A Bíblia fala que Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus ficou calado. É a única vez na Bíblia que você vê Jesus não respondendo ao clamor de alguém. O cego clamou, Jesus respondeu. Os leprosos clamavam, Jesus respondia, sim ou não? De forma imediata. Pode ver. Analisa o cego de Jericó clamando, a multidão mandando ele calar a boca. Daqui a pouco, quem é que para e manda trazer ele? Jesus. Os leprosos de longe, quando viram Jesus, Senhor, se quiseres, pode nos tornar limpos. Jesus disse, eu quero. Eita, porque quando Jesus ele quer, irmão, não tem demônio que impeça. Quando Jesus ele quer, não tem diabo que impeça, não tem inferno que impeça. Jesus está dizendo assim, ó, Tiago, eu quero, e quando eu quero, ninguém pode impedir. Quando eu quero ter uma culpa, não tem inveja, não tem palavra contrária que pode impedir a minha vontade de acontecer. Diga para minha igreja, ou diga para o meu povo hoje, que eu quero dar bênção, que eu quero dar vitória, que eu quero dar cura, que eu quero dar porta aberta, que eu quero dar um milagre para eles hoje. Então, o que Deus está falando aqui comigo? Hoje é o sábado do quero de Jesus na nossa vida. Jesus está dizendo assim, ó, hoje eu decidi que eu quero. O quê? Eu quero curar, quero abrir a porta, quero mudar a história, quero mudar o cenário. Irmãos, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando? Eu estou pregando, e o que eu estou pregando aqui vai acontecer na nossa vida hoje. Não é amanhã, porque essa palavra não é letra, é espírito e vida. Essa palavra está dizendo, quando tu voltar para casa, já vai estar resolvido aquele problema. Quando você acordar amanhã, já vai estar resolvido aquele problema. Por quê? Porque enquanto você está aqui no culto de Jesus, adorando, clamando, confiando, profetizando, recebendo, Jesus já cuidou daqueles problemas lá. É financeiro? Jesus já preparou a provisão, vai ter surpresa. É a cura? Jesus já trocou, vai ter cura. É a libertação de alguém? Jesus já entrou para a libertação. Por quê? Porque é espiritual. Nossos olhos não vão precisar ver primeiro, mas temos que crer para depois acontecer. Por quê? Porque não é físico, é espiritual. Você está entendendo? Jesus disse para os leprosos, eu quero que sejam limpos, e eles foram limpos na hora.
Então todos que clamaram, Jesus respondeu na hora. Mas agora eu vejo que com esta mulher, Jesus está provando a fé dela diante do silêncio. Irmãos, às vezes diante da oração, nós vamos fazer propósito, vamos orar e vai parecer que não está resolvendo nada. Mas eu tenho aprendido algo no mundo espiritual. O mundo espiritual trabalha com perseverança. O mundo espiritual trabalha com a fé. A fé é o que move o coração de Deus. E aí, como que nós vamos ter fé se não houver impossibilidade? Como que eu vou exercitar minha fé? Como você vai exercitar a tua fé se não houver dificuldades? Tem pessoas que falam: Senhor, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé, eu quero ter fé. Se você quer ter fé, se eu quero ter fé, então eu vou ter dificuldade, problema, desafio. Porque como que a fé vai agir aonde não há dificuldade? Eita! Vai dando glória a Jesus aí, vai. Porque o céu está se abrindo as revelações da palavra agora. Como que a nossa fé vai aparecer se não tiver dificuldade? Quem está entendendo? Como que a fé vai aparecer se você não tiver luta? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? Aleluia. A fé, Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. E a prova daqui que você aguarda, persevera, sim ou não? Então a fé você não vê, mas você crê e persevera aguardando para chegar. Mas você aguarda na onde? Na palavra dele. Agora, para ter fé, Deus vai permitir que coisas que são impossíveis à minha ótica natural se apresente diante de mim. Como eu posso exercitar minha fé se não houver impossibilidade? Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 17, verso 21 em diante, ou melhor, verso 19: por causa da pequenez da vossa fé, porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, como de um grão de mostarda, direis a este monte. Veja, o monte são os problemas. O monte representa as dificuldades. O monte representa o silêncio, o deserto. Agora, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será o quê? Impossível. Tá vendo? Ou seja, se não houver montes, como que eu posso exercitar minha fé? Como minha fé vai aparecer sem montes? Tem pessoas que querem viver na fé sem problemas, sem montes. Agora, que tipo de fé é essa que não me desafia? Que tipo de fé é essa que eu não tenho problemas para resolver por meio dela? Sendo que quando você analisa Hebreus capítulo 11, ele vai trazer uma lista dos heróis da fé. E todos os heróis da fé só se tornaram heróis da fé porque eles tiveram que enfrentar a cova dos leões, porque eles tiveram que enfrentar exércitos, eles tiveram que enfrentar lutas terríveis que eram impossíveis de vencer, eles tiveram que enfrentar impossibilidades. Abraão já era um homem velho, seu corpo amortecido, Sara era idosa, também seu ventre estava amortecido, mas a Bíblia diz que pela fé a Sara gerou, pela fé Abraão se tornou pai de Isaac. Por quê? Porque era impossível aos olhos naturais, mas a fé entrou e trouxe resposta. Deus está dizendo assim, ó, através da tua fé eu vou dar vitória, através da tua fé eu vou fazer o sobrenatural, através da tua fé eu vou fazer coisa grande na tua vida. Olha que coisa tremenda. A fé. Olha, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. A fé. Aleluia. A fé. Veja, a fé trabalha naquilo que é difícil. A fé trabalha dessa forma. E eu percebo que Deus gosta de trabalhar dessa forma. Eu percebo que Deus, ele procura fé. Jesus, ele procurava fé nas pessoas. Por quê? Se vocês analisarem os evangelhos, principalmente Lucas, você vai ver que Jesus, quando chega em Cafarnaum, ou melhor, ele sai de Nazaré, onde ele havia nascido. E lá em Nazaré, a Bíblia fala que ele não pôde operar milagres como ele gostaria. Por quê? Porque por causa da incredulidade das pessoas, falta de fé. Aí a Bíblia diz que agora ele sai de Cafarnaum e se muda, ele sai de Nazaré e se muda para Cafarnaum. Ele desce a Cafarnaum, e lá em Cafarnaum,
ele vai encontrar aquilo que ele não encontrou em Nazaré. Jesus chega em Cafarnaum e a primeira coisa que acontece é um centurião se apresenta diante dele e ele fala assim: Senhor, o meu criado está enfermo, entre a vida e a morte, venha na minha casa para orar por ele. Jesus fala: tudo bem, eu vou. Só que quando Jesus decidiu, o centurião ele é tocado e fala assim: não, Senhor, na verdade eu não sou nem digno do Senhor entre debaixo do meu teto, do meu telhado. Manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha só, aquele centurião era tão cheio de fé, que ele não quis que Jesus fosse até a casa fisicamente, mas ele disse: Senhor, manda apenas uma palavra. Agora peraí, a palavra ela é física ou ela é espírito? A palavra você vê ou você não vê? Veja, a palavra você não vê, porque ela é espírito. Você não vê a palavra que você fala, ela é espírito. Agora o centurião, ele tinha tanta fé que ele acreditou naquilo que os olhos naturais não pudessem ver, que era a palavra, do que ele enxergar o físico. Porque, veja, o centurião poderia dizer: bom, se ele vai fisicamente, com certeza está resolvido o problema. Só que ele fala: peraí, não, Senhor, não precisa ir fisicamente, manda só a palavra, ainda que eu não veja ela diante dos meus olhos, mas eu creio, aleluia, eu tenho fé, aleluia. E Jesus disse assim: meu Deus, Jesus olhou e falou assim: ó, nem em Israel, em Nazaré, eu encontrei tanta fé como eu encontrei aqui neste homem. Está vendo que Jesus procura a fé? Jesus ficou admirado. Meu Deus, nem na minha cidade onde eu nasci as pessoas não creram, não acreditaram. Esse homem eu nem preciso ir fisicamente, ele já está crendo que só a palavra. Esse é dos meus, esse entendeu o que é fé, esse entendeu o que é reino, esse entendeu, olha, que é pela palavra que as coisas vão se materializar, é pela palavra, é pela palavra, é pela fé na palavra que o que nós necessitamos vai se materializar na nossa vida. Você está entendendo? Foi o que aconteceu com ela. A Bíblia fala que agora ela não teve resposta, mas ela tinha fé. Ela não enxergava nada favorável a ela, mas ela tinha fé. E a Bíblia vai dizer que agora ela chega e se prostra diante do Senhor Jesus para o quê? Para adorar. Porque a fé nos leva a adorar em meio à falta de resultado. A fé nos leva a adorar quando nós não temos ainda o que desejamos nas nossas mãos. Tem pessoas que só querem adorar quando tem nas mãos. Tem crente que só quer adorar, se alegrar, glória a Deus, soltar fogos, quando tudo vai bem, tudo está dando certo. Mas quando alguma coisa está no lugar, pronto, já fecha a cara, já fecha a boca, já fecha o coração, já reclama de Deus, já reclama de todo mundo. Põe a culpa no pastor, põe a culpa nos irmãos, põe a culpa na igreja, põe a culpa em todo mundo. Põe a culpa na onde mora, põe a culpa no governo, põe a culpa no diabo, põe a culpa no diabo, tudo bem, até pode. Mas põe a culpa em todo mundo. Mas a pessoa não. Então, peraí, a fé dessa mulher levou ela a clamar, levou ela a tomar a atitude de sair de casa, porque tem gente que quer ficar, deixa eu ficar aqui para poder, tem gente que quer ficar dentro de casa, sentado com a bunda no sofá, deitada na cama e querendo que Jesus faça. Essa mulher se levantou e ela saiu. Aleluia! Ela saiu desesperada, com sede e com fome de Jesus. Irmãos, entenda uma coisa. Se você analisar o texto, ela esquece do problema. Olha, analisa, ela não fala da filha. Aqui eu aprendo uma coisa: como cultuar. Tem gente que vem para a igreja e o culto dela é só pedir. É só pedir: Jesus me dá, 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 me dá. Só pedir. Mas culto que agrada e toca o coração de Jesus é aquele culto que a fé leva a pessoa a adorar. A fé leva a pessoa a aclamar, mas também a adorar. É por isso que quando a gente inicia o nosso culto aqui, pode ver, a gente inicia clamando com intercessão no coração, e depois a gente adora, e depois a gente rasga nosso coração. Por quê? Porque o culto que toca o coração de Cristo é o culto que nos leva a adorar e não só a pedir. Porque quando a gente adora, quando a gente agradece, quando a gente louva, ali o milagre acontece. A vitória chega, irmãos. A fé. Então essa mulher começou a adorar.
começou a adorar. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: olha, não é bom eu tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava testando, provando a fé dessa mulher. Jesus estava colocando ela num teste espiritual, numa provação espiritual. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, Deus vai nos provar na perseverança. Como aquela viúva em Lucas 18, que todos os dias saía até aquele juiz para pedir justiça contra os seus adversários. E a Bíblia diz que o juiz não queria atender ela por algum tempo, está vendo? Um teste de tempo. Não é que o juiz não queria atender de maldade, mas o juiz, ele na verdade estava sendo um instrumento de Deus para provar aquela viúva. Se eu colocasse essa história na vida real, eu poderia dizer que Deus estava usando o juiz, fechando o coração dele. Ai, meu Deus. Deus estava endurecendo o coração do juiz, só para ver até onde a fé daquela viúva ia, só para ver até onde a perseverança daquela viúva ia, porque o juiz não queria atender. Eu imagino que não era só o juiz o problema, os vizinhos zombavam. Eu imagino que essa mulher ouvia palavras de desprezo, de humilhação, palavras dizendo assim: desista, para, esse juiz aí só atende gente rica, gente importante, tu és só uma viúva. E os irmãos sabem que naquela época a mulher não tinha valor, as viúvas eram desprezadas. Então imagina o grau de dificuldade que essa mulher enfrentava. Para analisar o quanto de dificuldade montanhas tinha na frente dela. Só que a Bíblia diz que ela era perseverante. A Bíblia mostra que ela tinha fé, porque fé e perseverança caminham juntos. Se alguém falar eu tenho fé, mas não persevera, não continua, não insiste, que fé é essa? Que fé é essa? Sendo que Caleb e Josué, a Bíblia fala que perseveraram em seguir ao Senhor, e por isso que o Senhor os colocou na terra prometida. E os outros só murmuraram, reclamaram, desistiram e ficou para fora. Ou seja, Deus falou: Moisés, eu vou matar essa raça de murmurador, de acomodados, de reclamões, que só quer a bênção, mas não quer fazer nada. Vem o primeiro gigante, já quer ficar reclamando. Vem a primeira dificuldade, vou voltar para o mundo, para o Egito. Como se Jesus precisasse, dependesse de nós. Somos nós que dependemos dele. A sua fome não muda quem é o pão. A sua sede não muda quem é a água. Se você não quiser ter fome deles, ou sede da água, você que vai perder, porque eles vão continuar sendo pão e água. Jesus é o pão e a água, não somos nós, aleluia, glória a Deus, não é nós que Jesus precisa e depende, somos nós que dependemos dele. Tem gente que pensa que Deus depende deles, que Jesus depende deles, mas eles não entendem que são eles que dependem de Jesus. Porque Jesus vai continuar sendo Jesus, mas eles vão morrer de sede se não quiser ele. Vão morrer de fome. Então aquele povo reclamava, murmurava, queria voltar para o Egito. Aí Deus olhou e falou assim: vou matar tudo. Caleb e Josué perseveraram em me seguir, tiveram fé, eles vão entrar na terra. Você está entendendo que o diabo, irmãos, vai fazer de tudo para tentar roubar a nossa fé, para tentar roubar a nossa perseverança? Porque o diabo, ele sabe, irmã Andressa, que se você perseverar, Deus vai te atender. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa frustrar. A Bíblia diz que Deus é recompensador de quem busca Ele. Então não tem como, irmãos. Agora, o diabo vai tentar tirar a nossa fé, vai tentar nos fazer desacreditar. Só que a Bíblia diz que aquela mulher, ela continuou adorando. E quando Jesus falou isso para ela, de que não era bom pegar os pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, significando que ela fazia parte de outro povo. Então Jesus primeiro veio para o povo dele. Só que lembra que Jesus disse, que João disse: eu vim para os que eram meus, mas os meus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o
poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Palavras, canta, chúria. Deus está dizendo assim, ó, ei, aquela mulher agora era filha de Abraão. Sabe por quê? Jesus veio para o que eram dele. Os dele, judeus, mas rejeitaram. Não tiveram fé. Quando viraram as costas, não tiveram fé, desacreditaram. Inclusive lá de Nazaré. Mas aquela mulher de outro povo teve tanta fé que tocou o coração do mestre. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não tem dó de ninguém. Deus não trabalha com dó. Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com aqueles que obedecem e cumprem e confiam na palavra dele. E aí Jesus respondeu diante daquela resposta que ela deu. Que ela falou assim: Senhor, sim, eu entendo que eu sou de outro povo, que eu não mereço, eu não sou digna. Aqui eu aprendi uma coisa com humildade. Se humilhar. Todas as vezes que nós não temos uma resposta de um propósito, todas as vezes que você está jejuando, está orando, não está acontecendo, é porque Deus quer que você adore. É porque Deus quer que você se humilhe. Porque na humilhação, Deus ele trata com o nosso espírito. Deus ele trata com a nossa carne. Deus ele quebranta nosso coração. Deus ele destrói as correntes da soberba, do orgulho, da prepotência, da arrogância. Quem está entendendo? Com a humilhação, Deus limpa nosso coração para quê? Para quando Ele nos dá a bênção, a vitória, fazer acontecer, não venhamos nos exaltar e tomar a glória para nós. Você está entendendo que Deus permite certos períodos na nossa vida de provação para poder nos moldar, nos lapidar? Porque Deus não quer que nós venhamos receber a nossa bênção e Ele perder a nós. Ele prefere não nos dar a bênção do que nos dar a bênção e perder a gente. Porque a ótica de Deus, nós sendo uma bênção, para Ele já está bom. Agora, alguns querem só receber a bênção e depois se perder. Não, nós temos que querer ser a bênção. Quem está entendendo? Nós temos que manter-se com Ele. Porque enquanto eu me mantenho com Ele, que eu sou a bênção e as bênçãos correm atrás de mim. Então, para Jesus é melhor ter você do que te dar algo e te perder. E aí, como Ele quer te dar a bênção, Ele te prova, Ele te limpa, Ele te molda pelo fogo do Espírito, pelo teste da fé e da perseverança. Porque você talvez não veja, mas enquanto você está perseverando, Ele está te lapidando, Ele está te moldando, Ele está aprofundando as raízes da sua vida espiritual no solo da graça, no solo do sobrenatural. É assim que se formam homens de Deus, mulheres de Deus. E aí Jesus, quando ouviu aquela resposta, Ele não aguentou. Ele disse assim: eita mulher, olha, grande é a tua fé. Está vendo? Seja feito para contigo como tu deseja. Vai, tua fé está curada. A Bíblia diz que desde aquela hora, então respondeu Jesus e disse, para terminar: ó mulher, grande é a tua fé. A fé dela era pequena, média ou grande? Mas a fé dela começou grande ou começou pequena? Começou pequena. Ninguém começa grande, sim ou não? Só começa grande monstro. Amém? Toma cuidado. Tudo que começa grande tem monstro por trás. Monstro você nunca vê pequeno. Ele já aparece. Cuidado com os processos fáceis por aí. Cuidado com essas questões que do nada já aparecem. Cuidado. Toda árvore, ela cresce primeiro para baixo, depois para cima. Às vezes você acha que não está tendo crescimento na tua vida. Tá, mas é para baixo, é pela fé. Depois vai subir. Então veja, começou pequena, mas porque ela perseverou, ela adorou, ela se humilhou. No final a fé dela, que começou pequena, agora estava. Ou vocês estão achando que a fé dela já era grande? Oh, meu irmão, Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela fez o processo. Você acha que essa mulher começou a clamar de agora para Jesus quando viu ele? Não, ela já clamava, ó, rapendo. Aleluia! Olha o que o Espírito falou. O Espírito disse assim: Tiago, essa mulher já orava, já clamava,
enquanto tu ora aqui, enquanto tu chora aqui, enquanto tu se humilha aqui, eu estou trazendo a provisão de longe. Aleluia. Quem está longe eu vou trazer para perto. Quem está longe eu vou trazer para caminhar perto. Aquilo que está longe está vindo para perto do teu clamor, da tua perseverança, da tua adoração, do teu choro, da tua humilhação, e você não está entendendo. É assim que Deus trabalha, irmãos. Fica no lugar que Deus te pôs. Fica na terra que Deus te plantou. Permaneça neste lugar. Porque é neste lugar que Deus vai trazer tudo de longe para cá. Por causa das tuas orações. Você acha que Jesus foi para a região de Síria e Sidom à toa? Você acha que ele ia nos lugares à toa? Ele ia por causa de uma resposta de clamor. Quando ele passa em Jericó pelo Espírito. O Espírito falou para ele, vai para Jericó. Quando ele entra, já tinha um homem lá clamando, ó. Não era melhor que hoje, não era. Me ajuda, alguém tem misericórdia de mim, me socorre. O Espírito chegou a tua hora. Jesus entra em Jericó, o cego está clamando. Vocês acham que aquela multidão se levantou contra um cego mentindo à toa? Você já parou para analisar por que uma multidão se preocupa com o cego? Que ele não tinha nada a oferecer? Era espiritual, meus irmãos. Eram os demônios que atiçaram a multidão para quê? Para impedir aquele cego de receber a bênção. E aí Jesus, como ele tinha discernimento, arrepiado, Jesus, como ele tinha discernimento espiritual, ele para. Ele para. Por que você acha que Jesus parou? Porque Jesus entendeu, opa, é espiritual. É o diabo querendo impedir ele da bênção. Mas a Bíblia diz que o cego clamava cada vez. Por quê? Porque dentro dele já tinha uma fé que não era daquele dia só. Já havia de tempos. De tempo ele acostumou, Lucas clamando. De tempo ele acostumou, ele está entendendo? Jejuando, buscando. E aí quando chegou a oportunidade que o inferno se levantou, não conseguiu vencer, sabe por quê? Já estava enraizado e continuou clamando mais. O inferno levantou dizendo, vai calar. Ele clamava cada vez mais. Por quê? Porque ele aprendeu o processo. Está entendendo? Aguarda, segura, aguenta o processo. Porque lá na frente vai servir de experiência para coisas grandes e para batalhas maiores você sair do nosso. Que a palmas louve ao Senhor Jesus por esta palavra. Glória a Deus. Quem entendeu que nesta noite Jesus nos deu fé? Quem entendeu que nós precisamos somente fazer como esta mulher, continuar clamando, perseverando, adorando e se humilhando na presença dele? Por quê? Porque os nossos problemas serão resolvidos, solucionados. E a promessa vai acontecer. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.